Sabe aquela pressão quase que diária para a gente estar sempre bem, sempre feliz? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar fundo numa ideia que vai na contramão disso tudo. Uma mensagem que, em vez de exigir uma perfeição de fachada, na verdade acolhe as nossas imperfeições. Olha que interessante. Mais de um século atrás, o poeta Raimundo Correia já escrevia sobre isso, imaginando um mundo sem as máscaras que a gente usa hoje. Já pensou se o nosso rosto ou o nosso feed nas redes sociais mostrasse de verdade o que se passa aqui dentro? Isso nos leva a uma pergunta bem forte, né? Sobre essa felicidade que a gente vê por aí, principalmente nos nossos círculos sociais e até religiosos. Quantas vezes o parecer feliz acaba virando a única felicidade que a gente consegue ter? Essa pressão toda para projetar uma perfeição que, vamos ser sinceros, não existe, ela é ilustrada de uma forma muito poderosa numa história bíblica bem conhecida. A história dela muitas vezes é usada como um grande exemplo de pensamento positivo, de ter fé, mas se a gente olhar com um pouco mais de calma, ela revela uma realidade muito dolorosa que muita gente vive. A necessidade de esconder a dor atrás de um "tá tudo bem". Pois é, esse tudo bem vira uma espécie de escudo, uma máscara que a gente usa. É o medo de incomodar os outros, de parecer uma pessoa fraca, ou a vergonha de ser julgado por não estar sempre no auge, sempre forte. O problema é que essa pressão não ficou só no ar, sabe? Em alguns círculos religiosos, ela foi tão formalizada que se transformou numa teologia específica, um tipo de falso evangelho. É um sistema que, basicamente, inverte toda a lógica da fé. Em vez da gente confiar em algo maior que nós, a ênfase toda vai para o poder humano de decretar e declarar as coisas. A fé deixa de ser um relacionamento para virar quase uma ferramenta de controle. E o resultado disso, olha, é um evangelho de guerra. Como a gente vê aqui, ele cria esses super-heróis que não podem chorar, pessoas doentes que não podem admitir que sentem dor, acaba transformando comunidades que deveriam ser como hospitais em verdadeiros palcos de performance, onde ser autêntico não tem espaço. É, no fim das contas, um evangelho para os invencíveis, para os perfeitos. Mas e se a mensagem original for exatamente o oposto disso tudo? O material que estamos analisando argumenta que o verdadeiro evangelho é de jeito nenhum para os perfeitos. E esse slide aqui, nossa, ele resume o contraste de uma forma brilhante. De um lado, na coluna da confissão positiva, a gente tem um sistema que exige força, que exige fé na sua própria fé. Do outro, o evangelho, a boa notícia, que acolhe a nossa fraqueza, que acolhe a nossa dúvida. É a antítese completa. É um convite para os imperfeitos, não uma competição para ver quem é mais invencível. E a tradição está cheia desses heróis da fé que hesita. Jeremias, que era um profeta que lamentava abertamente. Paulo, que dizia ser forte justamente na sua fraqueza. Ou aquele pai que desesperado grita, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eles mostram que a fraqueza não é um obstáculo para a fé, mas na verdade faz parte do caminho. A mensagem não é para quem tem fé na própria fé, mas para quem, no meio da dúvida, consegue pedir ajuda. Então, vamos em frente. Como isso tudo redefine o que uma comunidade de apoio de verdade poderia ser? Essa paráfrase aqui é uma provocação e tanto. Ela sugere que as comunidades que ficam focadas só nos hinos de vitória, na festa, estão perdendo seu propósito mais profundo, que é o de ser um lugar de cura, um espaço terapêutico de verdade. E aqui vem uma analogia bem provocadora. De um lado, a igreja da aparência, que, como a gente vê na tabela, exige sorrisos e praticamente proíbe as lágrimas. Do outro, a comunidade do bar da esquina. Um lugar que, por incrível que pareça, pode ser muito mais acolhedor ao fracasso e à dúvida. A comparação força a gente a pensar, onde é que a verdadeira comunidade acontece? E o ponto central aqui é justamente esse. É que, nesse bar da esquina, ninguém está tentando fingir que é perfeito. A autenticidade, a honestidade sobre as próprias falhas pode ser muito mais curadora do que um ambiente que exige uma fachada de sucesso e perfeição o tempo todo. No final das contas, o que se busca é liberdade. Mas não uma liberdade qualquer, é a libertação daquela escravidão de ter que fingir ser alguém que não somos. É a liberdade de finalmente poder tirar as máscaras. E isso nos deixa com uma reflexão final, para a gente realmente pensar. Onde é que a gente encontra a liberdade de verdade? Naquela perfeição fingida que acaba nos isolando? Ou na fraqueza, que, quando compartilhada, nos conecta uns aos outros? A resposta define não só a comunidade que a gente busca, mas o tipo de vida que a gente quer viver.